Meus irmãos, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos estar trazendo o segundo tópico dessa lição, desse estudo sobre maldição hereditária. Biblicamente, falamos sobre o pecado, a iniquidade que gera maldições, gera pragas, males sobre a vida do homem, como se encontra em Deuteronômio capítulo 28 e Êxodo também se encontra também. A Bíblia nos apresenta que o pecado, a iniquidade, desde Gênesis a Apocalipse, gera condenação, consequências, juízo, males, legalidade para demônios também agirem. Agora vamos estudar sobre o segundo passo, o segundo tópico, que quando o homem passa a viver no pecado, na iniquidade, ele recebe todos os males de maldições sobre a sua vida e também atuações de entidades demoníacas sobre a sua vida, também a sua casa e a sua família. Vamos lá. Segundo, a atuação de entidades demoníacas que agem nos lares, famílias, pais e filhos, e assim de geração a geração, e isso é uma maldição hereditária. Vamos lá. Temos uma base bíblica. Então entenda uma coisa, meus irmãos. O pecado, como diz na Bíblia em Deuteronômio, traz várias enfermidades, traz consequências na vida financeira, no lar, tá entendendo? Na saúde, todos os males em todas as áreas da vida da pessoa que permanece na iniquidade e no pecado, ela sofrerá pragas, males, sofrimentos, horrores, como diz em Deuteronômio. E também tem a outra consequências, pelo a nossa legalidade de abrir porta e permitir e permanecer nas práticas do pecado, da iniquidade. A gente abre a porta espiritual para que demônios eles venham agir sobre as nossas vidas e também querer agir sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Temos uma base bíblica em o diabo enganou Eva, Gênesis capítulo 3, para você ver, para o diabo poder concluir o seu plano, para ele poder trazer destruição, maldição e condenação sobre o homem, sobre Adão e Eva, sobre a humanidade, o homem, ele precisaria que o homem pecasse. E quando Eva pecou e Adão pecou, agora o diabo ele passou a ser o príncipe deste século. Então o que o diabo quer? Ele quer que a gente só venha pecar. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos pois a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. O diabo ele só quer um passo, para ele poder entrar, para demônios poder entrar na nossa vida. A gente precisa da legalidade. E como podemos dar legalidade? Como podemos abrir a porta para ele entrar? Pecando. Quando pecamos, quando praticamos a prática da iniquidade do pecado, a gente está alimentando o desejo, a vontade do diabo. Estamos alimentando a própria vontade de entidades demoníacas. Estamos dando legalidade para eles entrar. Estamos prestando um culto a entidades demoníacas. Quando você ora, quando você jejua, quando você lê a Bíblia, quando você louva a Deus, quando você obedece, quando você está em comunhão com Jesus, quando você vai para a igreja, quando você faz aquilo que é certo e honesto, você se enche de Deus, a sua casa se enche de coisas boas, você está abrindo a porta para você ter comunhão com a luz, a sua casa. Então você está prestando um culto com o seu corpo, com a sua vida, a Deus. Então é Ele que vai se manifestar, é Ele que vai operar, morar dentro de você, sobre a sua casa. Mas quando nós prestamos um culto com as nossas atitudes, está entendendo, com o nosso corpo, a nossa maneira de viver, a nossa conduta, nós começamos a beber, a fumar, a mentir, a não perdoar, a guardar mágoa, ódio, começamos a praticar todos os males e pecado. A gente está prestando um culto a demônios, a gente está adorando a demônios, a gente está fazendo a vontade de demônios. E é tão certo que biblicamente que eles vão entrar
na sua vida e vão agir sobre a sua vida e sobre a sua casa e sobre a sua família. Sim, porque os demônios, eles querem um corpo, eles querem habitar dentro dos lares. Sim, temos base bíblica que demônios, legiões, eles entram nos corpos dos seres humanos e ficam habitando ali. Por quê? Porque a própria pessoa dá legalidade, faz a vontade dos demônios, presta culto a eles, deixa eles viver dentro de si, na sua casa, na sua família. E aqueles demônios que são espíritos familiares, eles vão ficar ali sempre agindo na vida do pai, tá entendendo? Aí o filho pega o pai como um exemplo. O meu pai é o meu super-herói. As nossas atitudes, a nossa conduta vai refletir nos nossos filhos. Geralmente o que o pai faz, o filho sempre quer imitar o pai. Quando o pai começa, geralmente é sempre assim, quando o pai vive aquela vida, aquele cotidiano, fazendo tudo aquilo que é errado, bebendo, fumando, mentindo, brigando, espancando, o filho sempre vai pegar o exemplo do pai no convívio. E aí, através também daquela atuação daquele espírito maligno que está na vida do pai, pela legalidade que o pai deu também, ou muitas das vezes a mãe, haverá uma atuação sobre a vida do filho, uma atuação demoníaca. E também a conduta dos pais, do pai, vai refletir nos filhos. E quando vai ver, os filhos estão fazendo as mesmas coisas que o pai. Olha que tremendo, aonde o mesmo espírito maligno vai agir na vida do filho. E assim, se permanecer geração por geração, vivendo as mesmas práticas dos antepassados do pai, esse mesmo espírito vai continuar agindo de geração em geração. E esses demônios também, eles trazem também sofrimento, opressão maligna, tranca tudo, nada dá certo, tá entendendo? Traz vício, aprisiona no vício, no pecado, sim, traz todo tipo de doença. Então, esses demônios, esses espíritos familiares, eles também trazem destruição, consequências sobre a pessoa, sobre o lar e sobre a família, tumores e todos os males também. Temos um exemplo aqui, o espírito maligno, pela desobediência de Saul, 1 Samuel capítulo 16, 14 ao 23, a Bíblia diz que Saul pecou contra Deus, e o Espírito Santo de Deus saiu de Saul, e a Bíblia diz que um espírito maligno passou a atormentar Saul. Olha que tremendo. Então, Saul perdeu o Espírito Santo quando ele pecou contra Deus. Ele permaneceu pecando, praticando a iniquidade, desobedeceu a Deus, era para matar Agag e não poupar o rebanho. Ele ofereceu sacrifício. Saul começou a pecar constantemente, e a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Saul, e agora o espírito maligno entrou no corpo, se apoderou de Saul. Então temos base bíblica que se a gente pecar, permanecer na prática do pecado, podemos perder o Espírito Santo, e aquele demônio que estava sobre as nossas vidas, ele vai ver a casa limpa, varrida e adornada, como vamos entrar nessa base, e ele pode voltar e trazer consigo mais 7, e o estado da pessoa se tornar 7 vezes mais pior. Então temos base bíblica que se nós pecarmos, permanecemos no pecado, demônio, ele vai ter a legalidade dado por nós de entrar no nosso corpo e fazer morada, e agir sobre as nossas vidas e influenciar a nossa casa também. A Bíblia diz o jovem lunático, outra base bíblica, o jovem lunático, Lucas capítulo 9, versículo 37 ao 56, havia um jovem lunático, ele estava ali aprisionado por um espírito maligno, e Jesus libertou ele. Então, para você ver, esse jovem estava aprisionado, vivendo uma maldição, preso por um demônio. Jesus expulsou esse demônio, libertou o jovem lunático. Terceira base bíblica, a casa vazia, limpa e adornada. Olha que exemplo aqui, ó. Exemplo, espíritos familiares. Essa é uma base bíblica de espíritos familiares, que pode agir na vida do pai e na vida dos filhos, e de geração em geração, se assim derem legalidade e viverem nas mesmas práticas. Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26, a Bíblia diz que saindo o espírito maligno daquela casa, que representa nós,
Quando o homem ele aceita Jesus, o espírito que agia na vida do homem, ele sai. O Espírito Santo, ele entra na casa que somos nós e ele passa a fazer morada dentro de nós. Quando aceitamos a Jesus, se arrependemos, o Espírito Santo, ele passa a morar dentro de nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então, quando o homem ele se desvia, ele começa a pecar contra Deus, vai se apostatando, deixando de fazer a vontade do Senhor, como Saul, o Espírito Santo de Deus ele sai dessa pessoa, certo? E ele deixa a casa o quê? Como diz a Bíblia, a casa ficou limpa, varrida e adornada. Aquele espírito maligno, como diz em Lucas 11, ele volta para ver como está a sua casa, a pessoa, porque a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então aquele espírito maligno que agia na sua vida antes, ele está sempre de olho em mim e você, só esperando o quê? Uma brecha, nós pecar, perder a presença, para ele poder entrar. Então ele nos tenta, ele quer nos levar a pecar, porque o acesso da maldição e o acesso dos demônios é o pecado. É nós pecar como Adão e Eva, é nós praticar o pecado, aí abrimos porta e ele entra. Então, como diz aqui em Lucas, aquele espírito maligno, ele volta, aí ele viu a casa vazia, sem Jesus, sem o Espírito Santo, aí ele diz, nossa, voltarei para a minha casa, e trarei consigo mais 7, e a Bíblia diz, que o estado daquela pessoa se torna 7 vezes mais pior. Então quer dizer, o demônio que em outra hora foi expulso, certo? Porque Deus passou a morar, a Bíblia diz que quando esse demônio ele volta e vê aquela pessoa sem Deus, vazia novamente, ele volta para o seu próprio corpo, que era dele antes, a pessoa, e traz consigo mais 7 demônios. Olha que tremendo. E isso é uma base bíblica de espíritos familiares, quer dizer, é o espírito que agia antes na vida da pessoa, ele voltou para o mesmo corpo, a mesma pessoa, e traz consigo mais 7. Olha que tremendo. Essa é uma base bíblica. Então, se o filho dessa pessoa permanecer na mesma prática, o pai morrer, aqueles espíritos malignos que agem na vida do pai, que faleceu, vai agir também na vida dos filhos, que permanecer nas mesmas práticas dos pais. Olha que tremendo. Então temos um exemplo aqui de uma base bíblica de espíritos malignos que volta para casa, para o corpo da pessoa, quando eles viram o corpo, quando ele viu o corpo da pessoa vazio, a casa vazia, sem Deus, e traz consigo mais 7 demônios. Então temos base bíblica, que se dermos legalidade, demônios vêm e vai morar dentro de nós, na nossa casa, e eles trazem, não é bênção não, hein? Eles trazem sofrimento, maldições, tudo aquilo que é ruim, é desgraça. Outra base bíblica é o endemoniado de Gadara, Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 37. Temos esse exemplo do jovem de Gadara, o homem de Gadara. Esse homem ele vivia em cemitério, em sepulcro, olha, pelado. Olha a situação deste homem. Ele estava vivendo maldições, sofrimentos, destruições. Ele estava aprisionado por demônios, e ele foi liberto por Jesus. Mas olha que tremendo, esse homem, em todas as áreas da vida dele, moral, social, espiritual, financeira, familiar, estava destruída. Havia uma legião no corpo deste homem. Em Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 39, o endemoniado de Gadara, em todas as áreas da sua vida, estava destruída. O homem estava habitando, morando no cemitério, pelado. Olha que tremendo, que situação. Olha o que os demônios fazem ao ponto do homem chegar nessa situação. Olha o que os demônios fazem com a pessoa, trazendo desgraça, sofrimento, maldições, aprisionando o ser humano. Por causa do quê? O que deu legalidade? É o pecado. É o pecado. Além do pecado trazer maldições, como está em Deuteronômio, também dá legalidade para demônios entrarem, legiões, e habitarem. Aí, meu amado, só traz só desgraça, sofrimento, morte, destruição. É filho matando pai, pai matando filho, é filho matando pai e mãe, os irmãos, e depois se matando. Tá entendendo? É cada coisa que você vê
de geração em geração que tem acontecido, destruição no lar, destruição no casamento, na vida dos filhos, é nas drogas, é na cocaína, é na maconha, é em facção, é na prostituição, é homem com homem, é mulher com mulher, é todo tipo de males, de maldição, de destruição, é filho matando mãe, é o que mais você vê na televisão, só desgraça. Está entendendo? É só desgraça, é só sofrimento. E isso são consequências do pecado, da iniquidade. São maldições que vêm sobre as pessoas, sobre as famílias. E essas maldições, esses males só são quebrados através de Cristo, através de Jesus. Esses demônios, a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o diabo ele tem 3 funções: matar, roubar e destruir. Então ele quer matar, ele quer roubar, arrancar tudo, e ele quer destruir, e tem feito isso porque ele é o príncipe deste século, e as pessoas têm dado legalidade e permissão para que ele venha trazer destruição, tá entendendo? Para que ele venha matar, tá entendendo? Trazendo miséria, doença, todos esses sofrimentos, essas desgraças que o ser humano, a humanidade tem vivido, é por causa dessa maldição hereditária, tá entendendo? Pelo pecado, e o próprio homem não quer receber o antídoto, não quer receber a cura, não quer receber a quebra dessas maldições, e a quebra dessas maldições, o antídoto, a solução, tá entendendo? É Jesus Cristo, é Deus, é a luz, é o Espírito Santo, é a palavra do Senhor Jesus Cristo, tá entendendo? O ser humano não quer, então Jesus Cristo é o caminho, Ele é o caminho, Jesus é o caminho. Jesus ele expulsou aquela legião daquele homem, nos ensinando uma coisa: quem tem um poder de libertar as legiões de demônios, que tem trazido maldições hereditárias sobre a sua vida, sobre a sua família, o único que tem poder de expulsar legião, de expulsar demônios, o único que tem poder é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, tá entendendo? Sobre as nossas vidas, é Ele, tá entendendo? É Jesus. Jesus expulsou aquela legião daquele homem, Jesus quebrou as maldições hereditárias sobre a vida daquele homem, trazendo o que? Salvação, trazendo paz, transformação, mudança, tá entendendo? Então entenda isso, aleluia. Temos outro exemplo, o jovem surdo e mudo, Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 29, havia um jovem surdo e mudo, era um demônio que fazia com que aquele jovem não falasse, não ouvisse. Olha para você ver, o demônio tem poder de fazer a pessoa ficar surda e muda. A Bíblia diz que o demônio colocou uma chaga maligna sobre Jó. A Bíblia diz que o diabo, ele matou os filhos de Jó porque Deus permitiu. Olha que tremendo isso. Então o diabo ele tem poder de matar, o diabo tem poder de colocar doenças, tumores, tá entendendo? Nas pessoas, ele tem poder. Olha que tremendo, está na Bíblia. Aquele homem ele era surdo e mudo, não falava e não ouvia, havia um demônio, e Jesus curou aquele jovem e libertou aquele jovem daquele demônio. Temos um exemplo em Atos capítulo 16, capítulo 16, a jovem adivinha, aquela jovem adivinha em Atos capítulo 16, havia demônios que usavam aquela jovem, aprisionava aquela jovem, ela era uma adivinha, tinha um espírito de adivinhação. A Bíblia diz que Paulo expulsou aquele demônio, e aquela jovem ela foi liberta daquele espírito maligno. Vamos lá, olha o outro exemplo. O diabo encheu o coração de Judas, João 13, 2. O diabo encheu o coração de Judas Iscariotes para que ele pudesse pecar e trair Jesus por 30 moedas de prata. Então o diabo ele quer o quê? Os demônios eles querem encher o nosso coração para a gente pecar contra Deus, para eles poderem entrar e trazer todas as maldições sobre as nossas vidas e levar nós às consequências, à morte. Então Judas, o pecado, o diabo encheu o coração dele, ele cedeu, traiu Jesus e acabou se suicidando. Exemplo, para o povo de Israel ser amaldiçoado por Balaão, o povo tinha que pecar. Números 25, 1 e 2. E Israel começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Olha que exemplo, a Bíblia diz que o povo de Israel, a Bíblia diz que Balaque, ele foi até Balaão
para que Balaão, o feiticeiro Balaão, amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão consultou a Deus, a história diz, Números 25, 1 e 2. A Bíblia diz na história em Números que Balaão foi consultar a Deus, e Deus disse: Balaão, não tem como você querer amaldiçoar um povo que eu tenho abençoado. Então Israel estava debaixo da bênção de Deus. Não tinha como Israel ser amaldiçoado por Deus, porque o povo estava debaixo da bênção. Mas agora o que acontece? Balaão ele armou uma armadilha para o povo. Balaão, olha como que a mente de Balaão, o próprio diabo também por trás, e Balaão, olha a astúcia de Balaão. Vamos fazer o povo pecar contra Deus, desobedecer a Deus, para que assim o povo venha a ser amaldiçoado. E foi isso que Balaão fez. Balaão deu conselhos para o rei. Balaão deu conselho para o rei, para que os filhos de Israel se deitassem, se prostituíssem com as filhas dos moabitas. Olha que tremendo. Então Deus disse para o povo de Israel que não era para eles se deitarem com mulheres estrangeiras, não era para eles se misturarem com povos estrangeiros, não era para eles se coabitarem com mulheres estrangeiras, somente do seu próprio povo. Então Deus deu esse mandamento para o povo de Israel, e a Bíblia diz que assim Balaão preparou esse laço para o povo, para os homens. E a Bíblia diz que os homens, os hebreus, eles se deitaram com as mulheres moabitas e pecaram contra Deus. E a Bíblia diz que certamente veio maldição sobre o povo, veio castigo de Deus. Então entenda, nós estamos debaixo da bênção de Deus, da bênção de Cristo, para aqueles que o aceitam, para aqueles que estão debaixo da presença, da bênção de Jesus Cristo. Jesus traz sobre a humanidade o que? A justificação, a redenção, a salvação, a luz, o perdão, as bênçãos. Ele fala o que em Isaías? Deus, se quiser e me ouvir, comerás o melhor desta terra. Então entenda, nós temos a bênção, só que se nós escolhemos pecar contra Deus, por estratégia do diabo, que ele sempre vem com estratégia para fazer nós o que? Pecar contra Deus, porque estamos debaixo da bênção para aqueles que aceitou e está em Cristo Jesus. Então o que o diabo quer para a gente perder a nossa salvação, para a gente perder o Espírito Santo, para a gente ser amaldiçoado e viver todos os tipos de maldições, ele quer que a gente venha pecar. Foi o que Balaão fez. Balaão aconselhou o rei Balaque para que desse as mulheres moabitas formosas e bonitas para os homens judeus, porque serviria de laço para eles, e para eles se deitarem com as mulheres moabitas, e isso funcionou. Os homens cobiçaram as mulheres moabitas, se deitaram com elas. Deus se irou e castigou o povo. Olha que tremendo, veio castigo. Então essa é uma base, um exemplo que também o diabo ele faz isso sobre o homem, desde Adão e Eva. Temos o exemplo dos primeiros seres humanos, primeiro casal, Adão e Eva. O diabo fez eles pecarem para sofrerem as consequências das maldições. Então o homem herdou isso de Adão e Eva. E nós também, nós somos tentados pelo diabo também, e pela maldição do pecado, da natureza pecaminosa, que quer nos conduzir a viver uma vida de pecado. E se vivemos uma vida de pecado, certamente vamos herdar maldições, e a maldição hereditária, que é a maldição da condenação eterna, e também a atuação de demônios. Então entenda, o diabo quer fazer você viver no pecado, quer fazer você pecar, para que você venha a sofrer as maldições. Olha que tremendo. Temos um exemplo aqui também. O diabo queria fazer Jesus pecar. Mateus capítulo 4, temos um exemplo. O próprio Jesus foi tentado no deserto. Jesus foi tentado 3 vezes. Transforma a pedra em pão. Lança-te daqui ao alto. Olha todos os reinos da terra. Vou te dar se você se prostrar a mim, Jesus. Então o próprio Jesus foi tentado pelo diabo, porque o diabo sabia. Olha que tremendo. O diabo tentou Jesus, tentou Adão e Eva, e tem agido em todas as dispensações, gerações, em todas as eras.
desde o princípio, ele tem agido sobre a vida. Todos os demônios, principados e potestades, eles têm governado, eles têm agido sobre a raça humana, o homem, levando o homem a pecar, aprisionando o homem, para que o homem venha desobedecer a Deus e viver no mundo, na prática do pecado, está entendendo? E aí ele sabe que o homem assim herda todas as maldições e a condenação eterna, porque o diabo sabe que ele não tem mais oportunidade, não tem mais chance. Mas enquanto ele está aí solto, ele está solto aí, sabendo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, no final do Apocalipse, dos 1000 anos de Cristo. Então, enquanto ele tem tempo ainda, porque ele resta pouco tempo, diz a Bíblia, ele quer levar o máximo de alma que ele puder para o inferno. Tem levado muitos para o inferno, fazendo o homem pecar, e o homem fica preso nas maldições e também preso na maldição da condenação eterna, e ele tem levado muitos para o inferno. Então ele quer fazer o homem viver o pecado, aprisionar o homem na prática do pecado, está entendendo? Então ele tentou Jesus, mas Jesus foi fiel e obediente ao Pai, permaneceu fiel e obediente, e ele resistiu o diabo fugiu dele. Então o diabo queria que Jesus pecasse, porque se Jesus tivesse pecado, haveria consequências, e certamente não receberíamos a oportunidade de salvação. Todo o plano de Deus seria frustrado, seria quebrado, aniquilado pelo próprio diabo. Olha que tremendo. Então Jesus nos dá um exemplo aqui também. Se Jesus foi tentado, imagine o homem então, meu Deus. Então vamos lá. A maldição hereditária é quebrada através da pessoa de Cristo e a obediência a Deus. Então entenda, a maldição hereditária, que o pecado traz essas consequências de maldições que se encontram em Deuteronômio 28, e atuações de demônios sobre a vida do homem, isso só é quebrado através do que? Da pessoa de Jesus Cristo e a obediência a Deus. Um exemplo, 2 Coríntios 5,17. Ora, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que tremendo. Ora, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Tudo novo, se fez novo. Olha que tremendo. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Primeira epístola de São João, do seu capítulo 5, do seu versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. O diabo, os demônios, espíritos familiares não têm poder para lhe tocar. Aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura, aquele que aceitou a Cristo, está entendendo? O diabo não tem poder de te tocar. As legiões, os espíritos familiares, os demônios não têm poder de te aprisionar, de estar dentro de você, na sua casa, na sua família. As maldições de Deuteronômio 28 também, todas as pragas não têm também legalidade, permissão para poder estar sobre a tua vida e sobre a tua família, não, mas é vida e vida com abundância, é o melhor da terra, é as bênçãos do Senhor. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então entenda, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação do pecado, não há condenação de maldições de Deuteronômio capítulo 28 e toda a Bíblia Sagrada, as consequências do pecado. Não há maldição, não há condenação, não há atuação demoníacas, morada de demônios sobre a nossa vida, a nossa família, se nós estivermos em Cristo Jesus, se Cristo Jesus estiver governando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Então entenda uma coisa, há maldição hereditária e também há bênçãos hereditárias. Como assim? É o inverso da maldição hereditária. Quando nós vivemos em todas as práticas do pecado, sofremos as consequências do pecado e a atuação de demônios também. E quando nossos filhos herdam isso, praticam as mesmas coisas que nós, porque se espelham em nós, eles vão sofrer
os males, as mesmas consequências, mas quando nós pais tomamos atitudes de buscar a Deus, viver uma vida de justiça, obediência, indo para a igreja, convidando os filhos, a família, dando um bom testemunho, o Espírito Santo que está sobre a tua vida, Deus que está sobre a tua vida, o seu testemunho, que é a maior pregação, isso vai refletir nos seus filhos, na sua família. Eles vão começar a ver que você mudou, que você está diferente. Eles vão começar a ser influenciados por você, pelo pai, pela mãe, e automaticamente, quando for ver, o filho está seguindo o mesmo exemplo do pai, está orando, está lendo a Bíblia, está indo para a igreja, está buscando. Quando for ver, está a esposa, está os filhos. Aí a família passa ao quê? A viver a bênção hereditária, que passa de pai para filho, de filho para filho, do filho, de geração em geração. E isso é a bênção hereditária. Então entenda uma coisa, aleluia, entenda uma coisa: você é o canal da sua casa, você é o canal da sua família, você é o exemplo, você é a luz. Então tenha bom testemunho, para que os seus filhos venham seguir o seu mesmo exemplo, para que não haja nenhuma maldição, para que venha a ser quebrado todo tipo de maldição. Quando alguém aceita Jesus, não importa se o pai viveu uma maldição hereditária pelo pecado ou pela atuação de demônios, quando o filho se converte a Cristo, é quebrado todo tipo de maldição. Está entendendo? Então a maldição, ela é quebrada, mesmo se na terceira geração a pessoa se converteu, aquela maldição que seguia as suas gerações lá atrás, quando a pessoa se converte a Cristo, as maldições são todas quebradas. Está entendendo? Então agora os filhos, através do testemunho da pessoa, dos pais, certo? Vai refletir nos filhos, e os filhos vão seguir o mesmo exemplo dos pais, e vão fazer as mesmas coisas que os pais. Então a família vai passar, toda a família vai passar a viver a bênção hereditária, que vai seguir de geração em geração, como Deus ele fala, que ele vai até 1000 gerações, até milhares de gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então entenda, se o pai obedecer, se o pai guardar os mandamentos, se o pai der bom testemunho, as bênçãos do Senhor vai alcançar o pai, vai alcançar o filho, e vai alcançar de geração em geração a bênção hereditária. Então nós somos o canal, nós somos o exemplo para os nossos filhos. Assim como os pais podem dar um exemplo para os filhos de viverem maldições hereditárias, todos os males, assim também os pais podem dar um exemplo de justiça, para que os filhos venham viver uma vida de justiça, e a família possa viver de geração em geração as bênçãos de Deus, as bênçãos hereditárias. Amém? Que você possa receber esse ensinamento. A maldição hereditária existe, herdamos isso do pecado de Adão e Eva, tá bom? A maldição também hereditária existe, das consequências, dos sofrimentos, das pragas, de todos os males, todos os horrores que traz Deuteronômio sobre as nossas vidas. O pecado nos traz isso, essas consequências. E também existe as maldições hereditárias por espíritos familiares. Então tudo isso só conseguimos quebrar isso através de Jesus Cristo de Nazaré, e conseguimos também resgatar, aplicar isso sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, através do nosso testemunho, tá entendendo? E a nossa vida de justiça, para os nossos filhos serem influenciados, a nossa família, e o Espírito Santo assim convencer do pecado, da justiça e do juízo. E assim você e toda a sua descendência e toda a sua geração venha a ser abençoado por Deus, receber as bênçãos do Senhor e a vida eterna. Que você possa receber esse ensinamento, tá bom? Evangelista Fabiano, Deus abençoe a todos.
Muito obrigado. Compartilhe, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, tá bom? Ativa o sininho aí para você receber os ensinamentos. Graças a Deus eu tenho buscado, eu tenho estudado, eu tenho sentado para poder ouvir muitos professores, teólogos, professores que eu tenho como para mim professores, para que assim eu possa preparar aquilo que Deus me revelou e possa trazer para vocês um conteúdo rico. Graças a Deus é um conteúdo rico, é Bíblia, é conhecimento. Então quem gosta vai ouvir, vai prestar atenção até o final, tá bom? Porque essa é a maior riqueza que Deus nos concedeu, a sua palavra. Amém? Então receba esse ensinamento, tá bom? Logo mais vou estar colocando um próximo vídeo edificante, rico da palavra do Senhor, ao qual a gente tem estudado semanas para poder estar apresentando algo abençoado, algo maravilhoso, algo baseado biblicamente, Bíblia Sagrada, à luz da palavra, tá bom? Para o seu crescimento, para o seu conhecimento. Deus abençoe a todos. Evangelista Fabiano, em nome de Jesus.